Bom, logicamente que o acontecimento central da semana foi o ato em Brasília, no dia 15. Né? Acho que nós temos que analisar esse ato detalhadamente, porque essa análise é fundamental para a gente compreender a evolução da luta contra o golpe no Brasil, né? E também a relação de forças que se estabelece entre a burguesia golpista e a mobilização popular. Como todo mundo sabe, a mobilização popular em defesa do Lula tem sido uma coisa extremamente complicada. Né? Há uma certa movimentação nas redes sociais, né, que é relativamente grande, depoimentos de personalidades, essa coisa toda, mas aquilo que é o fundamental, né, tem estado bastante engasgado, que é a mobilização popular nas ruas contra a prisão do Lula, em primeiro lugar, pela liberdade do Lula depois. Isso tem sido um movimento extremamente truncado desde o começo, né? Tanto que nós pudemos ver aí que os atos que foram feitos antes da prisão do Lula foram todos muito fracos, e depois da prisão do Lula também. Né? O acampamento que é feito em Curitiba, que é uma iniciativa de um conjunto de militantes, apoiado aí por diversos setores, também não é um acontecimento de massas e se mantém como embora importante, se mantém como um evento bastante minoritário. Bom, nesse sentido, a primeira coisa que chama atenção no ato do dia 15 é que ele terá sido, sem dúvida nenhuma, né, o maior ato em defesa do Lula feito até agora. Nós tivemos aí o 1º de maio em Curitiba, tivemos 2, 3 atos em Curitiba, esse foi o maior de todos. A primeira pergunta que nós devemos fazer aqui, em termos de análise, é por que esse ato foi o maior de todos? Né? A explicação tem que ser uma explicação direta. Esse ato foi o maior de todos porque, independentemente da falta de mobilização efetiva em torno da defesa do Lula, o movimento de defesa do Lula tem crescido nacionalmente nesse período. Tem crescido de uma maneira, nós podemos até dizer, exponencial. Quer dizer, o tamanho do ato não é devido nem ao tema em si, que é o registro da candidatura do Lula, porque seria um pouco absurdo que as pessoas estivessem dispostas a registrar o Lula, mas não impedir que ele fosse preso, né? Quase que seria uma declaração de que eles gostam de ter um candidato que está na cadeia. Então, isso aí, logicamente, não pode servir como explicação. E não houve nenhuma alteração no que diz respeito à mobilização geral em defesa do Lula, principalmente de setores expressivos do PT. Né? Coisa que nós temos criticado aqui insistentemente. Nós falamos, né, muitas vezes, que se os governadores, parlamentares do PT, de conjunto, tivessem se jogado na mobilização, nós teríamos um resultado muito maior até agora. Nesse ato aqui, nós vimos o mesmo panorama. Não houve nenhuma mobilização do aparato geral do PT. Né? Pelo contrário, nós ouvimos aí durante o ato, né, e nós fomos testemunhas disso, que em muitos lugares o PT não colocou ônibus à disposição do pessoal que queria ir e apresentou uma série de explicações diferentes que não explicam nada, logicamente, porque não poderia ter outra prioridade senão a realização desse ato, o que produziu uma enorme insatisfação entre vários setores que acabaram conseguindo chegar em Brasília e setores que não chegaram em Brasília de jeito nenhum. Então, esses dois fatores se mantiveram, não são fatores decisivos, né?
O segundo fator se manteve inalterado, não aconteceu nada de novo. Não houve uma mobilização maior do aparato do PT. Aqui eu estou me referindo àqueles setores do PT que estão no poder público, né, que teriam uma grande capacidade de mobilização, principalmente os governadores, mas também prefeitos, também senadores, parlamentares. Né. Ficou evidente para todos que uma boa parte dos parlamentares e deputados federais, estaduais e senadores simplesmente não participa da mobilização em defesa do Lula. Então, o crescimento do ato, que não só parece ser um crescimento, digamos assim, não motivado pelo desempenho de uma determinada máquina política, como que se dá até certo ponto contra essa máquina política, ele reflete um crescimento, né, da campanha do Lula em escala nacional. Né? Como é que nós podemos relacionar esse ato com esse crescimento? Né? Quais outros fatores permitiriam tirar essa conclusão? Bom, nós vimos aí que não apenas, né, foi realizado no Rio de Janeiro um show em defesa do Lula que foi completamente lotado, como que nós vimos que em várias partes do país aconteceram manifestações espontâneas em defesa do Lula. Isso aí está em toda a rede social. Em alguns lugares essas manifestações foram muito grandes. E de um modo geral, se nós estamos aí atuando no meio da população, é muito perceptível o crescimento, né, do apoio ao Lula, da defesa da sua liberdade, da defesa da sua candidatura e tudo mais.